Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. Estamos agora com mais uma entrevista sobre a prática nas profissões, né? A prática na gestão. E hoje a gente tem uma amiga, a Jamile Weber, professora de inglês, que vai falar um pouco sobre a história dela como professora de inglês nas empresas, né? E hoje ela continua fazendo esse trabalho, né? Ela vai contar um pouco da história dela. Muito obrigado, Jamile, por você ter aceito esse convite, né, de falar um pouco sobre a sua vida como professora de inglês, sobre sua vida profissional, né? E, para começar, Jamile, me conte um pouco como é que começou essa história do inglês na sua vida. Bom, começou quando eu voltei ao Brasil. Eu morei 2 anos na Inglaterra e quando eu voltei ao Brasil eu não sabia direito o que fazer. No tempo que eu fiquei lá, eu basicamente estudei. E aí eu fiz a proficiência na língua inglesa pela Universidade de Cambridge, estudei, enfim. Eu comecei a dar aula de inglês num curso em Porto Alegre e logo, enfim, acho que um meio ano depois, me mandaram para dar aula numa empresa. E eu até achei estranho lá na época dar aula em empresa, enfim, tá dando aula em escolas, de repente vai para a empresa. Mas se eu gostei tanto desse ambiente corporativo, me pareceu mais, ele é mais vivo, ele é mais vibrante do que uma escola de inglês. Tem uma piada, não contem para ninguém, mas tem uma piada que corre nas escolas de inglês que às vezes dizem assim, né, que alunos fingem que aprendem, professores fingem que ensino e está todo mundo feliz ali, né? Porque é meio forçado. Eu estou falando isso no padrão normal de escola, de adolescentes, que os pais querem que eles que vão à escola, enfim. Nas empresas isso é completamente diferente. Aprender inglês no mundo corporativo vai depender para carreira, para viajar, enfim, para uma posição lá fora, para um monte de coisa. A maneira como o aluno encara, o meu aluno de empresa, né, o aluno corporativo, como ele encara o inglês, é totalmente diferente de como é um aluno de escola, né? Então eu me apaixonei logo ali nos primeiros momentos e nunca mais quis parar de fazer esse trabalho. Ok, então você começou em escola e depois foi logo para a empresa, né? Quantas empresas você já deu e como é que foi esse trâmite entre as empresas? Eu comecei a dar aula em uma empresa na Asa Norte, eu morava em Porto Alegre nessa época. Então, eu não sei te dizer exatamente em quantas empresas, mas é mais do que eu tenho dedos, obviamente, nas mãos e nos pés. Mas entre as empresas que eu já dei aula e que ainda tem alunos que aparecem, tem pessoal do Terra, lá de comunicações, né, de internet, da Dell Computadores, quando a Dell abriu no Tecnopuc, eu comecei dando aula, na Braskem, na Souza Cruz, no Banco do Brasil, mesmo aqui em Brasília, agora está tudo online, né, mas até ano passado eu dava aula no Senado, no TCU, na FAB, que é a Força Aérea, enfim, pensando um pouco, vai mais um monte de empresas, né? Porque sempre tem os alunos espalhados, né? Tem os alunos que eram de alguma dessas empresas, estão em outras, e volta e meia eles estudam de novo ou mantêm contato. Agora, com a questão de internet, com esses vídeos publicando, então, você estudei contigo, não sei o que, tem que puxar pela memória às vezes, né? Mas é um monte de empresas por aí. E, Jamile, como é que é né, a motivação? As empresas que motivam, as empresas que pagam, eles mesmos que pagam, como é que é essa motivação deles, né, dentro da empresa? Porque, como você falou, né, você foi convidado para ir para uma empresa, mas quem é que era a empresa que pagava, né, cada profissional pagava? Como é que é a maioria das relações das pessoas que você ensina em empresa? As grandes empresas, elas precisam do inglês, então elas têm interesse que os parceiros aprendam. Normalmente elas têm programas de inglês lá, então elas pagam, às vezes diretamente para o professor, às vezes tem programa onde se o funcionário que me paga, enfim. Empresas menores não é tão, digamos assim, vibrante esse mercado assim. O que acontece é que quando a empresa ela tem ramificações lá fora, ou ela
está querendo ir lá para fora, enfim, de alguma maneira o inglês é relevante para ela, ela normalmente tem algum tipo de programa dentro, né? Ou enfim, que facilite com que os funcionários estudem, né? Eu acho que esse é a linha de corte, né? Então, não dá para dizer entre empresas pequenas ou grandes, são empresas que precisam do inglês. Esse é o fundamental, né? Hoje em dia, a linha de corte é onde a empresa tem programas ou não. Tem um caso interessante, quando a Dell veio a Porto Alegre, conta-se, né, que a Dell pensou o seguinte, eu quero contratar pessoas que tenham inglês e a parte técnica a gente vai meio que trabalhando depois, né? Passou um tempo, ela se deu conta que ela teria que fazer o inverso, né? Ela precisava de profissionais que entendessem de TI e aí fossem, enfim, mesmo que o inglês não estivesse tão pronto, né? E é nessa parte que eu entro na Dell, né? Isso antes ainda de fazer a transição. Então, eu dei muita aula para o pessoal lá. Quando eu comecei a dar aula lá, tinham 30 pessoas. E, de repente, acho que eram 150 pessoas trabalhando e precisando de inglês, porque... E até a Dell mesmo mudou o jeito que eu via inglês na época, né? Porque era uma coisa muito... dar inglês numa empresa onde não tem uma demanda ativa para o inglês é diferente de uma empresa que precisa. Então, nessa empresa, eles tinham reuniões diárias com o pessoal da Austrália, da Índia, dos Estados Unidos, na Irlanda. Então, não dava para fingir que falava. Era realmente necessário aprender. Isso era definidor na carreira, né? Então, acho que a linha de corte é essa. A empresa que, onde o inglês é necessário, ela vê diferente isso da empresa que é apenas um bônus que o funcionário tenha. Então, você acha que essas empresas, né, que ela não necessitam de inglês, muitas vezes ela não... Né, tipo assim, o profissional, mesmo sem inglês, ele consegue entrar nessas empresas? Ou você acha que hoje o profissional ele tem que ter inglês? Eu tenho uma aluna que é advogada e ela sempre gostou de inglês. E hoje ela trabalha em São Paulo no escritório com direito internacional. Então, nem ela tinha se dado conta que o inglês ia ser tão necessário na vida dela. Se você me pergunta, um advogado tem que ter inglês? Né? Eu, particularmente, nem acho muito interessante aquele aluno que vem assim, eu quero aprender inglês porque eu quero viajar. Tipo, o meu marido viaja um monte por causa da profissão dele, ele tem um celular que traduz. Ele estava na China, agora nessa pandemia, traduziu mandarim. Então, o que o inglês, o que falar inglês ou qualquer uma outra língua, ela traz de importante é a capacidade de se comunicar, inclusive em questões mais subliminares, aonde não, oi, como você está, eu estou bem, não essa linguagem mais tranquila de falar, né? Então, ter que aprender inglês. Eu acho que o profissional ele precisa pensar a carreira como um todo, nas possibilidades, nas perspectivas que a carreira dele traga. E a partir desse momento ele define, olha, isso é importante ou não. O que é interessante a partir de 2020 é que a gente tinha essa ideia de que o inglês, ele era uma coisa que talvez fosse interessante você ter. Mas hoje, como as empresas estão se colocando, como o mercado de trabalho está se colocando, o profissional que não fala inglês, ele vai ficar limitado, digamos, geograficamente pela comunicação, né? Ele vai ficar incapacitado de lidar com as outras pessoas, né? Que vá além, pelo menos, do mundo do latino, né? Da América Latina. E qualquer empresa que trabalhe com o mundo latino vai trabalhar com o resto. Então, a coisa vai muito além. Então, eu acho que o profissional ele tem que pensar o que eu faço e nisso ele pensa o que é necessário nessa formação. Então, eu jogo então a bola para o profissional. Né? Eu entendi, né? Ou seja, se ele quiser, né, ter mais portas abertas, ele tem que ter inglês, né? Como você falou, né? Do direito, né? Para deixar uma oportunidade de trabalhar direito internacional, se você tem interesse, né, você tem inglês. Se você quer trabalhar, por exemplo, em multinacional, né, você tem que ter inglês, né? A porta aberta tem 95% de trabalho e 5% de oportunidade, entende?
Porque não adianta essa porta estar aberta se está faltando algum tipo de formação. E principalmente, não dá para ir na correria. Essa ideia fantasiosa de que você vai, com 15 minutos diário, sem esforço, vai deitar no travesseiro e pôr alguém falando inglês lá enfim, na televisão vai aprender. Não vai. Não vai. Tem muita gente querendo que você, enfim, caia nessa coisa espertinha, mas não é assim. Tem estudos que dizem que não é, e a ciência ainda está valendo, né? Então, tem aqueles cursos, né, de inglês, aprender inglês em 30 dias. Tem, é muito assim. O inglês ele é considerado um curso livre, então o MEC não regula. Isso quer dizer que é tipo sapataria. Qualquer pessoa que queira consertar sapatos pode abrir uma loja e você leva. Se conserta bem, leva de novo. Hoje em dia ninguém mais conserta sapatos, mas enfim. Troca por padaria, que fica melhor, né? Mas com o inglês também funciona assim. Então, uma das coisas que eu vejo dos cursos de inglês, eles estão investindo muito em marketing, né? Então, e isso acaba trazendo um pouco de fumaça para esse mercado, porque é difícil escolher daí, né? O que é um bom curso, aonde vale a pena investir. E, às vezes, quando você quer fazer a sua escolha, em pensando, aqui eu estudo menos e aprendo mais, aqui eu pago menos e aprendo mais, se você faz esse cálculo, às vezes, você também está querendo procurar uma casca de banana para pisar em cima, sabe? Tem um jogo, uma combinação de dois lados, aí eu acho. Muito legal. Então, você falou, né, da posição das empresas, né? A gente falou primeiro da posição das empresas, depois a gente falou da posição das pessoas, né? Muito legal, né, a sua posição. Eu vi uma postagem sua no LinkedIn, onde você falava, né, da inclusão no inglês, né? Fala um pouco daquela, achei bem interessante aquela postagem da inclusão no inglês, e esse é um assunto que a gente está falando muito, né, de inclusão. Fala um pouco da postagem, de qual foi a ideia de você colocar o que é realmente, né, o inglês é uma língua inclusiva, né? Como é que a gente, né, coloca isso? Talvez o português seja uma língua pouco inclusiva, né? Que é uma língua falada praticamente no Brasil, depois em Portugal e uns países africanos. Então, de grandes economias no Brasil, e depois é melhor estudar espanhol, se quiser se incluir um pouco, né? A questão, sim, o inglês é a língua mais inclusiva que existe. Porque, ainda que o mandarim seja a língua mais falada, ela é falada num lugar. O inglês, você se comunica no mundo todo, né? Então, não existe um país da Terra onde não se fala inglês. Então, se você quer entrar no mundo, trabalhar de uma maneira sem ter barreiras, vai ter que ter inglês. Quando eu trago o inglês como inclusivo, eu trago ele como parte da formação. E isso eu sempre acho importante dizer para os alunos. O inglês, ele é uma ferramenta. Ele não é o objetivo final, né? Assim, a minha voz também ela é um instrumento, é a minha ideia o principal. E por isso que o inglês ele tem que ser pensado na formação, né? Como parte do profissional. Isso eu acho importante. E, nesse sentido, o inglês ele é inclusivo, porque ele é definidor, né? Eu acho que cada vez mais as empresas elas estão se dando conta do quanto é importante ter profissionais capacitados, já que cheguem pronto com essa capacitação, ou que estejam numa capacitação consistente. E para isso, as grandes empresas, por exemplo, não adianta mais colocar no currículo, eu falo intermediário, inglês avançado, ou traz algum certificado de qualquer curso. Eles querem certificações que tenham validade internacional, né? Até por isso, no meu curso, tem um direcionamento para isso, né? Então, você precisa ter algum tipo de certificação que tenha validade, e não de alguma pessoa, de algum curso, de algum lugar, que investiu muito em marketing e, de repente, está querendo dizer, olha, aqui, segundo nós, aqui você fala, e aí não fala. Porque não há nada pior, e eu conheço muito essa vivência de parceiros de empresas,
que eles precisam fazer alguma coisa no exterior, ou mesmo receber alguém de fora, e eles entram num transe, assim, porque tem que falar inglês, né? Porque a empresa disse para a empresa que fala, percebe, nem a questão técnica dele que está em jogo, é uma questão bem mais lateral. E ela, às vezes, acaba sendo decisiva, então a pessoa fica sem dormir. O que é para ser uma coisa interessante, esse contato, fazer networking lá fora e um monte de coisa, acaba sendo um tormento, né? Eu acho que... Eu já passei, vejo muito essas coisas com os funcionários, né? É bem típico aquela coisa, né? A pessoa que ela é muito falante e alegre, divertida numa língua, e quando vai na outra, ela assume uma outra persona, né? Ela muda, assim, né? Isso é terrível, né? Para o profissional é terrível, né? E você imagina quando você vai em camadas superiores, né? De tomadas de decisões, se você precisa decidir algo, né? Então, o inglês absolutamente é muito inclusivo, né? Eu estou falando de inclusão no sentido geral, né? De Sentido inclusão geral. no mundo do trabalho. E você fez uma postagem também, né, da inclusão no sentido de gêneros, né, da inclusão de gêneros, Sim, quando sim. você fez uma postagem, uma outra postagem também. Na verdade, você faz muita postagem bem interessante, né, de como ser educado, né? Então, porque muitas vezes a gente, do brasileiro, a gente não é educado, né? Então a gente tem que se educar para falar inglês, né? Mais ou menos isso que você está falando. Como você ser educado com outras pessoas, como você ser responsável com outras pessoas, né? Que você mostra muito isso nas suas postagens. E você fez uma também muito legal também de inclusão de gêneros mesmo, né? Do inglês também ajuda isso, né? Como é que é isso? Primeiro, a gente precisa voltar um pouco na questão da diversidade. As empresas, elas cada vez mais, elas têm percebido como a diversidade ela é uma questão muito positiva que ela precisa trazer. Mas a diversidade, às vezes, ela traz pontos, ela pega essas minorias que às vezes são excluídas do processo educativo. Então, tem que também pensar do ponto de vista de uma empresa, né? Quando ela contrata o profissional, ela precisa que esse profissional produza. Essa é a ideia. Tem o caso da Magazine Luiza, né? Onde a Trajano agora abriu para os negros, né? Eu já vi muita empresa, às vezes, querendo contratar e não tendo. E não é culpa da empresa e não é culpa do outro lado que está sem conseguir. Porque tem gente que sai na corrida antes, tem gente que fica atrás e não consegue. E essa ideia que você vai passar o dia todo trabalhando e à noite vai fazer um curso, sei lá, faculdade, algo assim, e vai conseguir depois competir, também tem muita fantasia, nem sempre é assim. Então, a primeira questão, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que ver como que estão sendo tratados esses grupos. Eu acho terrível quando se pensa que no Brasil são 210 milhões de pessoas. Atualmente, pelo IBGE, né, tem 60 e poucos milhões de pessoas que não estão no mercado de trabalho. Isso dá quase 38% entre os desempregados e os que nem procuram mais emprego. Olha a força de trabalho. A questão toda é, essa força de trabalho, ela não consegue se encaixar porque está faltando a educação adequada para ela trabalhar. Então, o país perde muito com isso. Então, o problema da diversidade, que eu estava dizendo antes, ele é bem complicado nesse ponto. Agora você pega o transgêneros, onde é uma parte da população que a imagem dela, digamos assim, fica comprometida, e eu vou colocar entre aspas aqui. As empresas, elas têm medo, ou receio, né, de trazer para dentro esse profissional, né? Graças, né, a muitas pessoas e a gente que pessoas que estão pensando hoje, tem muitos movimentos reproduzindo a questão da transgeneridade, ela pode ser algo positivo para as empresas. Então, pessoas como eu e muito mais outras que estão fazendo esse trabalho, elas estão mostrando que sim, é possível. Eu estava falando antes, né? Quando eu vou numa empresa, a minha posição
de transgênero, ele não importa muito no momento da profissional. Assim como um homem não chega numa empresa e diz eu sou hétero, olha só. Não, isso não é relevante naquele momento, né? Então, diversidade, inclusão, a empresa de um lado, o parceiro de outro, ou alguém, né, que tem interesse em trabalhar numa empresa, muito menos a gente tem que perceber se ele é negro, se ele é, enfim, estrangeiro, qual a posição dele ali, né? Eu acho que a grande questão hoje em dia é essa, né? É nós tratarmos com os objetivos de qual é o sistema. O sistema é capitalista. Bom, vamos ver como ele funciona, então, e trabalhar dentro dele. O que está faltando agora são pessoas que estejam educadas no sentido de serem técnicas, né? De terem capacidade técnica para desempenhar papéis, né? Esse eu acho o grande problema que a inclusão tem nesse momento, né? E com transgêneros muito, porque há muitas vezes falta educação, há uma parte terrível nisso que acontece, que as famílias muitas vezes excluem, expulsam de casa, e é claro, a pessoa não tem tempo, não dá tempo de pensar em estudar quando ela está preocupada em se alimentar, tem algo mais básico para ela resolver ali. Então, até que ela chegue numa posição dentro de uma empresa, é uma coisa bem mais elaborada, bem mais difícil, né? É uma coisa terrível, né? E, Jamile, como é que você vê hoje, né, as empresas se movimentando, né? Você não falou da parte do inglês, mas tudo bem, né? O pessoal, quem quiser ver, né, vê lá a postagem no LinkedIn, né, sobre... Está lá ainda, não está? A postagem? Tá, não, está lá, tá. Tá lá. Hoje até tá saindo uma outra sobre nomadismo digital. Aliás, acho que é a segunda já, porque é o Matheus, meu marido, que cuida disso, né? Mas, enfim. Tu Então, tinha me eu tinha perguntado mais sobre também no inglês, né? Mas, né, vamos, né, é importante também a gente mostrar, porque um dos objetivos, né, dessas entrevistas é inspirar pessoas, né? Então, quando eu fiz o convite para você, foi muito isso, da gente inspirar pessoas, né? Pessoas que têm, né, esse compromisso profissional, né? São pessoas de destaque, né? Então, aqui a gente traz pessoas de destaque para inspirar outras a se destacarem também, né? Então, como é que você vê hoje as empresas, né, a posição das empresas quanto a isso, né, quanto à diversidade, né, não só no caso de transgêneros, mas como é que você vê? Você vê que esse movimento é um movimento real, que está vindo aí? Eu acho que é um movimento real, mas é um movimento que ainda vai demorar muito tempo para tomar uma forma muito clara. Para você ter uma ideia, assim, mulheres nas empresas na década de 70 e 80 era para apertar parafuso. Eu digo, nem era apertar parafuso da melhor maneira, mas é para usar uma máquina de datilografia, né? Uma coisa que está no museu hoje em dia. Mas ainda hoje, para uma mulher conseguir um posto de uma posição, enfim, nos cargos mais superiores, é uma coisa mais difícil, né? E não dá para dizer que elas não estudam. Hoje as mulheres são o maior número de pessoas que estão se formando. Então, não dá para apontar aqui ou ali exatamente, mas tem algo de errado nessa conta. Se a maioria está estudando, mas estão chegando menos lá em cima, tem um filtro que está acontecendo. Depois você pega a questão dos negros. Né? Por que eles não conseguem chegar? E aí não importa se é homem ou mulher. E depois você vai vindo com mais filtros aqui, né? Então, gays e lésbicas, né? Eu digo pelo menos os declarados, né? Os que abertamente dizem. Aí você pega o transgênero depois. Quer dizer, olha como tem camadas aqui de uma fila de gente esperando. Agora, voltando à pergunta, eu acho, de novo, as empresas, elas têm uma posição, elas acham que isso pode ser tratado como algo positivo, elas ainda têm resistências, essas resistências vão ter que ser sempre sendo ultrapassado por mulheres, por negros, por gays, lésbicas, por trans e por quem mais vem aqui, não necessariamente nessa ordem, né? Eu sempre penso assim, o que eu estou fazendo aqui é muito fácil, o que alguém fez lá atrás foi muito difícil.
E eu defendo muito, por exemplo, os movimentos feministas, porque hoje as mulheres, em geral, elas estão em busca de direitos ainda de igual, e sempre tem que pensar de igualdade, de poder trabalhar com iguais direitos iguais, mas muitas, né, passaram um mau bocado lá atrás, inclusive foram presas, morreram, enfim, aconteceu um monte de coisas. Então, o meu trabalho é bem mais simples aqui. Então, eu tenho muito respeito por quem fez o trabalho lá atrás e por quem faz o trabalho ainda hoje. Né? E nesse caso, tem muitos homens também, isso é preciso ver que tem essa cabeça aberta de que essa igualdade, do ponto de vista de produtividade, ela é muito relevante. Ela é um ativo que nós temos e que a gente não está usando. Porque tem muita gente boa que está sendo relegado por uma questão que não vai importar na empresa. Isso Então, mesmo, né? Jamila, aqui, Jamila, para você ver, né? Por acaso, né? Quando eu fui fazer as contas, né? Eu tenho muito mais, estou entrevistando muito mais mulheres do que homens. Mas foi uma coisa escolhida, né? Foi uma coisa assim, porque sempre a gente escolhe, né? Pessoas de destaque, né? Pessoas de destaque que têm a profissão, se destaca na sua profissão. Então, né? E veio, né? E foi ao acaso, né? Quando a gente foi contar, né? Os 10, já nos 10, a gente está indo para 20 entrevistas, né? Mas já na 10ª entrevista a gente já contou, eram 6 mulheres e 4 homens, né? E foi por acaso, não foi, né? Então, como você falou, né? Eu gosto muito dessa coisa da diversidade de pensamento, né? Porque isso faz, como você falou, aumenta a produtividade, faz um trabalho melhor, né? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que pensam diferente de mim, né? Porque quem pensa igual ainda vai. Então, pessoas que têm outra visão, né? Então, hoje mesmo estou fazendo vários trabalhos, mas eu estou pegando quem? Pessoas para fazer parcerias que pensam diferente. Porque que se pensa igual a mim, não precisa, né? Já tem eu. Então, eu chamo de a síndrome da parede branca. Então, a maioria das empresas tem a parede branca. Eu tenho um problema com a parede branca, sabe? Porque parece que eu acho que ainda tem algumas empresas e tem um sentido lá para trás, eu acho que para frente não existe isso, aonde tu não pode ter nada que tire o profissional do objetivo daquilo que ele está fazendo aqui. É como se fosse apertar um parafuso, né? Ele não pode, se ele olhar para alguma coisa, ele vai se distrair, não vai apertar. Isso impede a criatividade. E às vezes você entra numa empresa e você está numa área, tipo na área tecnológica da empresa, e ela tem parede branca. Então eu acho que não é questão de culpa ou não, é uma questão ainda como a empresa vê. Então a parte lá da oficina onde aperta parafuso e a parte onde precisa pensar em soluções, as duas têm paredes brancas. Eu vejo isso como um problema. Eu penso assim, aqui vai ter um trabalho forte para ser feito ainda, né? Sobre inspiração, por exemplo, quando eu vejo dentro de empresas, né, eu vejo como tem mulheres inspiradoras dentro de empresas, como tem bastante. Tem homens, obviamente, tem muita gente. Mas eu percebo, às vezes, algumas das minhas alunas, eu olho assim, eu penso assim, meu Deus, como essa pessoa não está comandando? Porque é muita capacidade junta, faz muitas interseções, pensa muito e não está na frente. E eu tenho essa possibilidade de trabalhar com vários níveis, então tu consegue saber um pouco de cada um deles, né? E você pensa assim, como, meu Deus, o que está de errado aqui? O que tem de errado nessa empresa com capital desse trabalhando aqui, quando poderia trazer muito mais, né? Isso eu acho um dos grandes pecados, né? A síndrome da parede branca, não deixar que as coisas se abrem e consiga se ver. Te dá uma boa notícia, né? Porque assim está vindo, né, o que a gente chama de gestão ágil, né, que ela está mudando dessa coisa da parede branca, né? Que a gestão ágil é uma gestão muito visual, então ela cuida do visual. Se você entra, por exemplo, numa startup, na maioria das startups, elas são bem coloridas, né? Tem quadro, tem um monte de quadro, inclusive quadros, né, de trabalho mesmo, cheio de post-it colorido, né, que é para exatamente isso que você falou, né, tirar aquela coisa da parede branca e, inclusive, até laboratórios, tem alguns laboratórios, né, que já estão
indo nessa linha, né, de laboratórios coloridos, não só laboratórios brancos, né? Inclusive até na rede de saúde também, né? Alguns hospitais também já estão indo nesse caminho. Então, isso é uma boa Eu notícia. tive uma quebra, digamos, de paradigma com isso há muitos anos atrás. Eu fui dar aula numa agência de publicidade em Porto Alegre. Então, os escritórios era muito aberto, tudo aberto, mas as partes onde se faziam reuniões, elas eram de vidro. Eram vidros à prova de som, porque tem coisas que são faladas ali que não podiam ser, mas eram vidros, eram janelões de vidros, né? Inclusive a aula, ela era dada com um marcador que tu escrevia nesse vidro, assim. Então, e era todo aberto, então tinha uma cozinha, não é uma espécie de uma sala com, enfim, um freezer de sorvete, tinha até cerveja, você podia ir lá e se servia. E era uma empresa que produzia, e era uma empresa de ponta no ramo dela. Tem essas de tecnologias, por exemplo, aqui no Banco do Brasil, onde eu dou aula, é também, na parte essa de tecnologia, é uma espécie de um galpãozão com mesas enormes, não, sabe, é um outro mundo, precisa produzir, né? E eu vejo ali, né, que todo mundo é muito igual ali dentro, né? Então se busca explorar o que cada um tem, explorar no sentido de tirar, né, de fazer com que a pessoa coloque para fora o que ela tem ali, né? Eu vejo isso como uma coisa muito linda. Isso é o caminho. Jamil, você falou aí, né, que para você foi mais fácil do que algum tempo atrás, né, né? Mas assim, você pode falar um pouco dos desafios, né? Como é que foi, né, os desafios de você entrar, né, no mercado? Eu entrei no mercado antes, então eu entrei pela questão profissional. Então, eu vi que eu tinha um perfil para trabalhar dentro de organizações, de fazer traduções, de dar aula de inglês, enfim, essas coisas todas, que a coisa foi. Mas havia essa insatisfação, havia esse vazio de voltar para casa e tem algo que não está errado. Aí pensava assim, poxa, a profissão está legal, as coisas estão legais, o que está acontecendo? E aí tem coisas que vão acontecendo na vida que tu pensa, não é isso. E é obviamente, na hora que você começa a falar com a família e falar com quem está do seu lado, olha, vou fazer isso, vai acontecer isso, as pessoas elas começam a colocar papeizinhos vermelhos na sua vida, né? Olha, te cuida, não sei o quê. Daqui a pouco vai perder os trabalhos. Assim, realmente era uma das preocupações muito grandes. Eu acho que teve em muitos casos isso que aconteceu. Tem uma tragédia que aconteceu e que foi o ponto relevante, enfim, eu não gosto de entrar muito nisso, mas tem traumas, tem uma vez o psiquiatra me falou que tem traumas positivos e negativos, mas eu sofri um sequestro relâmpago em Porto Alegre, que durou 40 minutos, e isso mudou muito a minha vida. E ali, naqueles 40 minutos, eu pensei, se eu saio daqui viva, vai sair outra pessoa. Então, ou termina aqui, mas se sair daqui não vem. Então tiveram chances, tem alguém atrás, teve chance lá não vou deixar isso acontecer, né? Mas, enfim, eu tive muito apoio, principalmente, acho que eu devo muito, nesse momento, à Braskem, e principalmente ao Manuel Lisboa, que era o gerente, o diretor da área de tecnologia de dentro da Braskem, a Solange Silveira, que era a secretária dentro da Braskem, porque o Manuel foi quem levou para os andares superiores dos prédios planos lá essa questão quando veio a discussão, o que ia fazer, eu digo isso antes da transição, e ele realmente teve uma posição firme, e ele disse, não, se você quer, vai e faz, porque vai ter apoio aqui. Então, eu acho que isso também me fez sentir segura nesse ponto. A Solange também foi uma pessoa que teve uma posição muito importante nessa época, ela acompanhou, e eu acho que tem essa parte mais do desafio mesmo, depois que eu faço a transição e volto para a empresa, porque tem um refeitório nessa empresa, eu estou dando aula e ao meio-dia eu fui almoçar, então vai a Solange de um lado. Mas, enfim, vou eu, então, essa nova pessoa, e quando a gente entra no refeitório, fica todo mundo quieto, olhando, e aquilo eu acho que é um grande desafio. Eu acho que esse é da mesma maneira, quando eu comecei a dar aula de inglês,
que eu fui numa empresa, dei aula para um diretor de uma empresa e eu dei uma inspirada, eu pensei, isso é meu, eu quero, e entrou com aquele empoderamento e eu fui, e a mesma coisa no refeitório da Braskem nessa época, né? Deve ter sido muito desajeitado o andar na época, mas eu falei, isso é meu, eu quero para mim, enfim. Desde então eu percebi uma coisa muito interessante que tem a ver com inclusão e com diversidade, é que a gente não precisa ficar o tempo todo se explicando. Tem gente que entende pela obviedade da coisa e tem gente que não entende. E os dois lados têm que ser respeitados. Tem gente que vai aprender pela convivência ou por perceber, e tem gente que não vai. Então, faz parte. E eu espero que esses que não entendem, que eles diminuam com o tempo cada vez mais, né? Eu acho que o grande desafio foi ali. O que vem depois é consequência disso, né? Eu nunca tive dúvidas disso, eu não tenho dúvidas. Eu acho que eu tenho, antes ou depois, a questão profissional em mim ela é muito forte. Então, eu tenho um cuidado muito grande com o meu aluno, com o meu trabalho, com quem eu sou. Eu acho que eu posso, de alguma maneira, ser uma referência para algumas pessoas, e eu acho importante que elas percebam isso. Então, eu vejo assim, e como eu sempre digo, eu sempre penso assim, o difícil foi quem veio antes, né? O difícil, eu fico imaginando a primeira, sabe, tipo, gente como Santos Dumont, eu tô pensando, pegando no geral agora, gente que teve que voar, não tinha, assim, isso é enfrentar um desafio. Mas hoje a gente falou do lado das empresas, né? Eu já está do lado, né? Por exemplo, do lado dos transgêneros, como é que você vê eles, né? Eles também estão abertos também a, né, entrar, assumir isso, também entrar, né, entrar. Quando eu falo assumir, não é assumir, né? Porque, né? Não estou falando, sim. eu estou falando assumir essa coisa de entrar numa empresa, porque tem muitos que talvez não querem entrar numa empresa, não é isso, né? Como é que você vê, né? Eu só para ilustrar, né, em Porto Alegre, uma coisa que me chamou bastante atenção, né, eu vou confessar aqui que eu acho, né, o pessoal de Porto Alegre, né, para mim, é a sociedade mais avançada do Brasil, né? Eu confesso, eu conheci gente de vários lugares do Brasil e realmente lá é uma sociedade avançada em termos de respeito, né? Em termos de respeito, podem falar o que quiserem, mas o respeito está sempre. Uma coisa que me chamou bastante atenção é a quantidade, né, de transgêneros, né, que eu vi lá, muito mais do que em São Paulo, né? Então, né, São Paulo, pela verdade, eu vejo pouco. E lá eu vi como via como atendente de clínica, como recepcionista de clínica, vi como, né, atendente em loja, como então eu vi em vários no shopping center, em vários lugares eu vi. Isso que me chamou a atenção, assim, pô, aí que eu vi não o respeito, não só o respeito aos transgêneros, mas o respeito também, por exemplo, aos idosos. Lá eu vi muito idoso trabalhando. Logo quando eu cheguei, eu fiquei no hotel lá durante um mês. Do lado, eu levava minha roupa para uma lavanderia do lado. Era uma senhora que ela tinha quase 70 anos, ela que atendia. E aqui em Salvador, aqui na Bahia, por exemplo, a gente não vê muito isso, né? Eu não vejo muitos senhores, né, dessa idade trabalhando, né? Parece que aqui, né, ficou idoso, tem que ser avô, ficar em casa, né? E lá não, lá eu vejo os idosos saindo, né? Mesma coisa dos transgêneros, né? Mesma coisa, todo mundo, né? Eu vejo, por exemplo, eu acho muito legal, né? As pessoas de cabelo colorido no shopping center, né? As pessoas de cabelo colorido. É. Né? Como é que você vê do lado das pessoas? Né? Tem isso? Eu tenho uma outra teoria para isso, que é, se você for num lugar e você vê gente de cabelo azul, fique tranquilo, não importando se é negro, branco, alto, pobre, é um lugar mais tranquilo. Tem que ter gente de cabelo azul. Eu acho que Porto Alegre é um lugar com muitas pessoas de cabelo azul. Que pintam, né? Assim, eu acho, agora falando sério sobre isso, eu acho que Porto Alegre é mais orgânico isso. Então, a questão da terceira idade, a questão do negro, eu acho que o negro de Porto Alegre é diferente do negro de Salvador na questão do posicionamento, né? Porque, assim, eu acho que ele, de alguma maneira, ele teve mais essa educação de cidadania. Eu vejo aqui em Brasília,
é muita diferença entre o negro do Sul e o negro daqui, né? Eu acho que, então, no Sul é mais orgânico. Mas em questão de relevância, por exemplo, de transgêneros, eu ainda acho que é em São Paulo que as coisas estão acontecendo. A questão, por exemplo, da Márcia Rocha e da Maite Schneider com o transemprego é um trabalho fantástico que as duas estão fazendo. É uma ONG que abre, né, para que ela faz um caminho entre as grandes empresas e o LGBT, todos, né, ali. Então, tem as empresas todas, a Ford, enfim, todas as grandes empresas atualmente estão ligadas com o Transempregos, né. E a Maitê, por exemplo, é uma das 15 pessoas mais influentes do LinkedIn, para ter uma ideia, e é uma mulher transgênero. Então, essas pessoas fizeram um trabalho agora, nesse momento, nem estou falando de antes ainda, né? Estão fazendo um trabalho fantástico. E aí vai se somando outras pessoas. A Hilton, agora que foi eleita, a vereadora mais eleita de São Paulo. Em Curitiba também teve uma candidata à prefeitura. Enfim, eu acho que em todos o Brasil agora essa questão ficou mais evidente. Talvez seja uma reação ao momento. Ainda acho que precisa passar um tempo para a gente estudar melhor isso, para ver o que está acontecendo, né? Para não ver se não é modismo também, né? Para ver se realmente é uma coisa mais... Eu espero que não, né? Eu espero que... porque eu vejo assim, né? Olha quantas mulheres foram eleitas dessa vez. Ainda é muito pouco, né? Pelo número de posições, né? É muito difícil ainda passar. Talvez tenha que haver uma adequação de discurso, alguma coisa ainda está faltando aqui, com certeza. E isso também vale para as empresas, né? Talvez as empresas também talvez tenham que ouvir alguma coisa a mais. Por isso que eu tenho muito respeito pelo trabalho da Maite Schneider, né? Que ela faz esse trabalho, ela vai na empresa, ela explica, ela mostra que é uma pessoa real, que, enfim, que tem sonhos, objetivos e que tem uma vontade de participar. De novo, pelo lado da empresa, é preciso pensar e ver que a empresa ela sente, né, que ainda falta o profissional, né, a capacidade técnica, né. Então, há esse trabalho que precisa ser feito ainda, a educação que está faltando, né. Nós precisamos voltar a focar nisso no Brasil, né, a dar educação de qualidade, tanto nas universidades quanto a educação formal, essa educação mais técnica, né, porque está faltando, nós estamos discutindo coisas que não são relevantes e deixando coisas importantíssimas passar. Se a gente pega o que era a China na década de 70, era uma fração, a China tinha, né, de PIB do que nós temos. E hoje está passando os Estados Unidos daqui a 10 anos, talvez até antes, né? Então é porque esses países que pensam, né, para o futuro. Eu tenho um aluno que ele estudou na Suécia e diz que as universidades lá trabalham sobre as perspectivas de países. Isso é porque a Suécia é um país que precisa muito de outros países para crescer, porque eles desenvolvem tecnologia, mas levam para outros para fazer, né? Então, por exemplo, tem um trabalho que diz que a Suécia vê, por exemplo, o Brasil como um bom parceiro. O Brasil nós precisamos ter os apertadores de parafuso, infelizmente, talvez não por muito tempo, mas a gente precisa ter cérebros pensantes. E esses cérebros, atualmente, os maiores estão sendo drenados lá para fora, né? Ainda voltando na questão de transgênero, né, para você ter uma ideia, tem muita gente nas universidades, transgêneros, professores, pesquisadores. Tem a Vivian, que é uma mulher transgênero também, que é uma brasileira pesquisadora da NASA. Então, e é uma pessoa que é desconhecida aqui, né? Então, lá fora ela conseguiu espaço. É uma questão, às vezes é engraçado, assim, né? O que eu tenho de alunos que não estão mais aqui, foram embora, né? Cérebros brilhantes que são drenados, né? E depois que estão em outros lugares, dificilmente eles voltarão. E aqui não tem nada a ver com diversidade. Aí sim tem a ver com a inclusão, e aí é uma questão de inclusão econômica, né?
Você vai lá fora, se estabelece, não vai querer se reincluir aqui, com todos os problemas que nós estamos passando, né? E sem resolver. Emília, se eu entendi, então, na sua opinião, né, tem que ser feito um trabalho também, né, com os trans profissionais, né, os trans para eles, né, serem incluídos nas empresas, né, tem que ter um trabalho também com eles, né, que é isso que eu entendi que o Transemprego faz, né, não é um trabalho somente com as empresas, né, fazer um trabalho também, é isso? Não, a Transempregos, ele faz, o principal trabalho é ligar, o Transempregos, inclusive, agora está indo com não é transempresário, alguma coisa assim também, porque também tem transempresários, né? O Transempregos, ele liga as grandes empresas com as pessoas trans, né? E agora está abrindo o transempresário. Eu não sei te dar muitas informações sobre exatamente como vai ser, mas eu sei que o Transempregos também tem uma parte agora que tem umas aulas que estão disponíveis gratuitamente, que tem advogados falando sobre direitos de pessoas trans, tem questões de algumas formações. O Transemprego também procura escolas e, enfim, instituições que estejam abertas a lidar com esse público, porque agora, como o mundo virou online, está muito mais simples, né? Então, é necessário trazer educação para que essa ligação ela aconteça. Porque se a empresa tem a vontade de contratar essa pessoa, de trazer para dentro essa pessoa, a pessoa vai ter que ter a capacidade técnica. E esse ainda é um grande problema. As pessoas, em geral, uma parcela grande da população, acho que é 40%, agora há pouco eu estava falando, né, que o IBGE está falando dos desalentados e os desempregados, gente que não está conseguindo colocação, tem também muito a ver com falta de capacidade técnica. Sim. Né? Esse é um problema sério. O Brasil tem, esse problema também de falta de capacidade técnica, né? E acho que também está faltando técnicos, né? Porque assim teve uma hora que a gente colocou todo mundo foi para a universidade e aí faltou as escolas técnicas que eram excelentes, né? Elas viraram universidade e aí a gente perdeu, né? Bons técnicos, né? Eu dei aula de português há alguns anos, agora uns 4, 5 anos, desde que eu estou em Brasília, eu não dou mais aula de português para estrangeiros. Mas foi uma coisa que eu fiz por um tempo. E eu dei aula para uma executiva francesa, que essa empresa tinha unidades na Índia, em várias partes do mundo, aqui no Brasil, na Alemanha. E ela me disse o seguinte, que a empresa dela, quando compra um novo equipamento, por exemplo, se ela quer pensar num equipamento para a Índia, ela vai precisar de 20 pessoas para trabalhar em volta desse equipamento. Se ela traz para o Brasil, ela vai precisar de 5 pessoas para trabalhar nesse equipamento. Na Alemanha, ela precisa de 1. Então, isso tem a ver com produtividade. Por isso, e aí dá para se entender, talvez de uma maneira mais lúdica, como a Alemanha paga um salário, como a Índia paga outro, e como nós pagamos outro aqui. Né? Então, por exemplo, os Estados Unidos estão atualmente discutindo se vão pagar 15 dólares a hora ou não. Está uma discussão lá pela hora de trabalho. Né? Aqui no Brasil, acho que está em 2 dólares e talvez, se eu errar na conta, vai estar menos. Né? A falta de produtividade ou produtividade baixa é salário baixo. E isso se reflete para todo mundo. Né? Não adianta a empresa trazer um equipamento de primeira ou desenvolver, porque vai faltar capacidade técnica, né? Tem coisas terríveis, assim, as faculdades de engenharia sofrem. Um grupo de 40 alunos que entra, isso eu estou falando dados da URGS, me parece que são 5, 6 que se formam. Então, a desistência é muito grande. E essa desistência se dá porque, às vezes, pela ideia fantasiosa de fazer um curso difícil, depois porque tem que trabalhar e estudar, e não dá para conjugar uma coisa tão elaborada como, às vezes, uma faculdade de engenharia, né? Enfim, são problemas que nós temos.
E a gente tem que pensar muito seriamente sobre isso. Quando você vê os países de ponta que pensam o futuro, né, daqui a 5, 10, 20, 50 anos, né, essa questão é tratada de um jeito muito sério e muito preciso. Né? Então, não dá para usar aqui o sistema que os romanos usaram para invadir nações, né? Divide para enfraquecer e depois deixa a coisa tomar, sabe? Deixa acontecer brigas internas e a gente vai tomar conta. Porque me parece muitas vezes isso que anda acontecendo no momento, né? Deixa a gente fraco aqui brigando entre a gente por coisas que não são importantes nesse momento, né? E a gente não resolve o que é necessário, né? Você falou aí da Alemanha, né, dos técnicos, né? E a Alemanha eu conheço um pouco mais, que a gente fiz vários trabalhos para clientes lá na Alemanha. E uma coisa que eu via muito na Alemanha, assim, que eles não têm tanto engenheiro, né? Eu tenho até uma amiga que é casada com um alemão e ele trabalha fazendo montagem industriais. Eles estão sempre me ligando para indicar, né, engenheiro mecânico, porque lá como o salário não é tão diferente entre um engenheiro e um técnico, então o pessoal prefere ser técnico, né? Porque estuda menos e ganha quase a mesma coisa, né? Então eles estão com essa deficiência, né, de engenheiro lá. Então ela me liga, pô, indica um engenheiro mecânico que queira vir para cá, de preferência que tenha nacionalidade, dupla nacionalidade europeia, fica mais fácil. Então, lá eles estão faltando. A gente vê muito indiano também na parte de TI, né? Lá também, que é outra profissão que está faltando também. Porque, como você falou, a produtividade deles é alta, né? A produtividade deles é alta, dos tipo, técnicos. eu não gosto de desestimular ninguém a estudar, muito pelo contrário, eu acho que é importante. No início da nossa conversa, a gente estava falando sobre você precisa pensar a sua profissão e ir atrás das coisas que fazem parte dessa formação. Falando do lado negativo do estudo, é muito comum as empresas quererem um engenheiro, mas contratarem como um trabalhador normal, ele não é contratado como engenheiro. Então, tem empresas que têm 200 engenheiros formados, mas tem 3 ou 4 que trabalham efetivamente como engenheiros, né? E isso explica por que na Alemanha não tem tantos engenheiros, está todo mundo ganhando um salário parecido, né? Sendo parecido, isso eu vi muito lá. Legal, né? Muito legal, né? A sua posição, né? E acho que inspira as pessoas a procurar, né, o estudo, a procurar se desenvolver, a procurar se capacitar, que é o objetivo, né, dessas entrevistas aqui, né? Não adianta a gente ficar só reclamando, não tem, não, cada um tem que encontrar, né, qual é a sua forma, e não é fácil para ninguém, né? Pode ser até mais fácil hoje, como você falou, né? Hoje é até mais fácil do que antes, mas continua não sendo fácil para ninguém, né? Muito legal, Jamil. Jamil, vamos falar um pouco agora do seu curso, né, de inglês, de pronúncia, né? Você está fazendo um curso mais específico para pronúncia. Você sentiu essa necessidade de fazer um curso específico para pronúncia? Sim, na verdade, eu tenho 2 cursos. Tem um curso normal, agora, inclusive, eu fechei uma parceria com a Oxford, então eles me dão material todo online, então o aluno compra o livro lá, mas agora é uma plataforma que eles disponibilizam, então eu estou super feliz com isso. Mas esse é o curso normal, sabe? As 7 habilidades do inglês, a coisa geral. Com relação ao curso de pronúncia, sim. E tem a ver com o corporativo, né, dentro das empresas. Tem um problema com o inglês, e a gente chama de platô de aprendizagem, né? Principalmente para as pessoas que estão estudando ali pelo intermediário. Então, a pessoa ela tem uma ascensão no início dos estudos, mas quando ela está no intermediário, parece que ela não aprende mais. E ela se torna um aluno eterno do inglês. E tem várias questões que pode ser pensado de por que isso acontece, e já tem até estudos de por que isso acontece, e um dos achados dos estudos diz que as pessoas param de aprender porque elas não conseguem fazer a pronúncia, o som da língua, elas fazem uma coisa baseada na língua materna, tipo, o brasileiro fala inglês mais parecido com o português do que com a língua inglesa, ou seja, não comunica com o nativo, e quando o nativo fala inglês, o aluno não entende, ou seja, falta inteligibilidade, não há essa comunicação de 360 graus. Então, há sempre uma negociação de comunicação.
antes eu tinha dito, né, faz com que aquele funcionário que tem aqui para fora para participar de uma reunião ou fazer algo, ele entre em desespero, né, porque agora eu vou ter que falar inglês de verdade, sabe, inglês de verdade, é inglês ou não é inglês? Então, tem muito, o curso de pronúncia tem a ver com isso. Então, é uma ideia inovadora ainda aqui no Brasil, trabalhar apenas com pronúncia e de uma maneira séria e consistente. Então, são 2 anos o curso, são 4 módulos, então é meio ano, quase vai em cada módulo, e se trabalha muito em cima disso. Então, primeiro, cuidar da articulação, aonde que se produz, e principalmente comparar com a língua materna, né, com o português. Como que esses sons parecidos são feitos em cada língua, e aonde que ele é feito no inglês, e os sons que não existem no português, como que ele é produzido. Depois, uma outra coisa importante das tônicas, que a gente aprendeu sílabas tônicas lá no primeiro grau, enfim, não sei como chama mais hoje em dia, mas na língua inglesa ela é absolutamente relevante. Eu vou te dar um dado que é interessante, mas quando a gente leva, por exemplo, a língua portuguesa e a inglesa para estudar elas do ponto de vista melódico, levamos para o laboratório, a gente vê que o português ele é uma língua de tempo silábico, quer dizer que cada sílaba tem uma duração parecida. Isso é o português. As variantes do espanhol são assim também. O inglês, não. O inglês ele tem um tempo de duração baseado na sílaba tônica. Então, aquela parte que é tônica, ela demora 80% do tempo. E o que não tem tônica vai 20%. Essa parte que não tem tônica, ela é comprimida no som. Quando eu ouço inglês, ou eu falo, tanto faz, eu não consigo identificar essa parte comprimida. Por isso que o inglês parece tão difícil para as pessoas entenderem, porque o nosso ouvido está treinado para o padrão de tempo silábico, e não esse padrão de tempo de tônicas. Então, o inglês tem um contorno melódico que é diferente, e isso precisa ser treinado, precisa ter técnica, aprender com técnica para desenvolver isso. Por isso que eu pensei no curso apenas de pronúncia, para trabalhar especificamente com isso, e principalmente com quem já tem algum conhecimento de inglês, ou mesmo quem está muito tempo estudando. Porque é muito, muito interessante o que acontece. Os brasileiros, principalmente, sabem muito de gramática e vocabulário. Os nativos não sabem tanto de gramática quanto nós, mas a gente não consegue falar. Então, há um problema. E eu identifico isso muito nas empresas, né? As pessoas com muito conhecimento de inglês sabem escrever, sabem ler aquela coisa, mas na hora de ver um filme tem que pôr legenda, ou seja, tem que ler. E dói muito isso. Dói como profissional e dói vendo pessoas que não estão conseguindo desenvolver as capacidades técnicas porque não falam inglês. E quanto mais um nível profissional ele vai se elevando, um cargo dentro da empresa, isso é pior ainda, porque tem uma outra questão, e também se trabalha no curso, que é essa questão de credibilidade. Um executivo, por exemplo, que tem um inglês que não é exatamente o inglês real, né? Ele se sente também diminuído na capacidade técnica, ele pode se sentir diminuído na capacidade técnica, né? Porque ele joga um pouco com essa questão de credibilidade, bom, se eu não estou conseguindo me explicar, provavelmente não vou conseguir dizer o que eu sei. Então, percebe? Baixa até a questão técnica aqui, né? E essas questões todas a gente trabalha no curso, né? Eu estou super contente com o curso, porque eu vejo resultados, eu já tenho, já está acontecendo, a gente está no segundo ano, agora no ano em 21, entrando no terceiro ano do curso, e já tem gente, né, que terminou e tu vê como esse aproveitamento ele é fantástico, né, para quem tá fazendo, tá estudando, assim. Eu estou super feliz com isso. Eu espero que as escolas também encampem isso, porque se as grandes escolas começarem a colocar isso de maneira séria, vai ser muito bom para todo mundo, vai ser bom para mim, inclusive, sabe? Porque vai ter uma propaganda que eu vou usar, sabe? Porque atualmente é meio pouquíssima gente fazendo, né? E o trabalho que é feito ele é meio de final de semana, né? Uma semana. Uma semana não chega para você mudar
o jeito de articular sons, de entender sons, de produzir e entender por que o som é feito assim, como ele deve ser pensado. Eu acho que essa é uma é uma das questões do futuro, é o campo que mais foi deixado de lado, né? E eu estou muito contente com isso, de poder. Eu acho que isso é uma demanda que vai dar muito resultado. Vai trazer mais ainda. O que eu acho muito interessante é assim, os meus alunos, quando eles começam a estudar, e logo no início eles vão tendo os inputs da vida real, vai fazendo coisa, e eu sempre digo, agora põe isso, né, ou falando com nativo, principalmente quem está dentro de empresa, né, que tem estrangeiros, em reuniões, se não tem isso, vai para o Netflix, vai para qualquer coisa, mas põe em prática já desde o início, né, olha, o que está acontecendo aqui é aquilo lá, isso é a vida real, e aí começa a trabalhar, isso dá uma consistência. Então, no curso de pronúncia, eu sempre digo, né? A ideia do curso de pronúncia é trazer confiança para o falante. Né? E sempre lembrando, né, que inglês é um instrumento. Não precisava tudo isso para o inglês, porque se eu consigo falar em português, eu vou conseguir falar, enfim, na minha questão técnica. Deve ser o mesmo do inglês, quando eu faço inglês, quando eu falo, né? Então, eu acho muito interessante. Bom, eu sou super Tô super. Eu até me emociono um pouco pelos resultados que eu vejo, né? Assim. Muito legal mesmo, Jamila. Jamila, eu fiquei em dúvida, esse curso, ele é particular ou ele tem turmas? Então, a ideia sempre é fazer em turma, porque é muito importante o feedback, mas ele faz. Eu tenho aula particulares, principalmente com executivos, né? Por uma questão também de horário e de fazer em horários diferentes, né? Mas eu tenho turmas, então eu monto turmas de até 7 pessoas, E tem e o aí particular também. e tem aula particular. As aulas sempre são todas agora pelo Zoom, e a aula ela é gravada e ela vai para o site. Então, o aluno pode assistir essa aula depois, ou no caso do aluno perder a aula, ele pode assistir de novo, porque não existe mais aula ao vivo, né? Acabou. Mas muito Mas tem legal, grupos. eu acho muito legal essa iniciativa, né, quando você começou a colocar isso, né, nas redes sociais, eu achei, pô, muito legal, porque realmente é a dificuldade, né, eu mesmo tenho muita dificuldade, né, então e aí, quando você tem dificuldade de falar, você tem dificuldade de ouvir, né, como você falou, as duas coisas são, né, e de ouvir eu tenho até menos dificuldade, eu tenho menos dificuldade no ouvir, eu mais no falar mesmo, de ser compreendido, e como você falou, né, vocabulário a gente tem, né, gramática a gente tem. Isso tem muito estudo, sabe? Uma pessoa de qualquer língua do mundo, ela usa em torno de 1000 palavras. A questão é que essas 1000 palavras, elas são as mais importantes da língua. Isso tanto para o português, o inglês, o mandarim, enfim, não importa. Essas 1000 palavras, então, como elas são as mais importantes, elas têm vários significados. E um nativo usa elas de várias maneiras. E isso acaba, quando vai aprender uma outra língua, acaba sendo um terror, né? Porque, puxa, mas era assim, agora já não é? Já é outra coisa, né? Então, quando a gente trabalha com pronúncia, você consegue identificar a palavra, e quando ela é dita num outro contexto, por que você entendeu ela, você pensa, sabe, estende o raciocínio dela. Então, é um aprendizado que é mais ou menos como a crianças brasileiras, né, qualquer no mundo, mas enfim, quando entram nessa idade de 7, 8 anos, que elas, o vocabulário delas se agiganta, isso acontece muito no curso de pronúncia, né, porque você naturalmente começa a entender palavras. Funciona muito, posso fazer um teste rapidinho contigo, eu falo uma palavra, sei lá, do português arcaico para ti, e se eu te relaciono ela, assim, sei lá, deixa eu buscar uma palavra agora do português antigo aqui. O que é? Uma missiva. Tu sabe o que é uma missiva? Não sei, a Tu carta, né? sabe, tá bom, né? Percebe, mas assim, o que eu quero te falar, se você diz a palavra missiva para alguém, para um outro brasileiro, ele naturalmente ele repete essa palavra missiva, colocando o si, né, como onde tem a tônica, ou seja, tu reproduz ela. Depois põe ela numa frase e você entende. Quando vem uma palavra do inglês, às vezes,
é muito comum de acontecer, você primeiro não entende o que aquilo disse, o que estava querendo se dizer. Aí precisa ver escrito, depois tem que ir no dicionário. Não dá tempo de fazer comunicação com isso, né? Já se gastou muito tempo. Agora imagina isso numa reunião, imagina isso no ambiente de trabalho. Espera aí que eu vou olhar aqui no dicionário, né? Domênico, Então, ok. não, pode falar. Eu digo, a ideia, então, do curso é te libertar desse estudo eterno do inglês, né? Se você quer aprender, tudo bem, vai e aprende, mas vamos dali para frente e não ficar no platô. Então, a ideia do curso é tirar do platô, vamos daqui para frente, te prepara tecnicamente, evolui na profissão. O inglês, ele é um acessório nisso tudo, mas ele não é essa bolsa, sabe, cheia de ferro velho que precisa ser arrastada para o resto da vida. Não é isso. Não é isso. Ele é para ser estudado e, a partir dali, ele vira uma parte de ti, né? Jamile, quando você falou na parte da pronúncia, né, quando você começou com esse, agora falando isso, me lembrou muito, né, do português de Portugal, né, que eles falam também com uma entonação diferente, né, eles dão uma ênfase muito maior na consoante do que na vogal. E aqui no português a gente dá ênfase na vogal. Então, quando eles falam, a gente não entende direito, porque a ênfase lá é na consoante. Né? Deixa eu contar uma história bem engraçada, engraçadinha, mas que aconteceu agora, acho que foi na semana passada agora, que foi um vídeo sobre a origem do inglês. Então, disseram assim, não, você tem que fazer os vídeos em português, porque daí as pessoas entendem, enfim. Eu tenho um aluno que mora em Portugal, e ele disse assim, não, Jamile, tu vai fazer um vídeo agora contando a história da língua portuguesa em inglês. Aí eu estou estudando para, enfim, estruturar o vídeo, e aí eu pensei, peraí, mas eu preciso explicar a diferença do português brasileiro para o inglês, do português brasileiro para o português de Portugal. Porque o português de Portugal ele sofre influência do inglês, é por isso que ele é diferente. Por isso que a entonação é diferente. Né? Então, se você pega, por exemplo, um chinês e ele vê um português de Portugal falando, ele acha que a pessoa está falando inglês. Por quê? Porque o português de Portugal tem o padrão de sílaba tônica e não de tempo silábico, como o português brasileiro. Quando você falou isso, me lembrei muito disso. Isso faz toda a diferença, né? E aí depois eu quero falar também, fazer mais um outro vídeo, eu acho que fazer todos esses em inglês, porque dá para pôr, no Google, que já no YouTube que traduz, né? Dessas diferenças, assim, né? Eu acho uma coisa fantástica, assim, né? Porque entender isso, quando tu entende sobre aquilo que você está estudando, é muito mais fantástico, né? Eu sempre penso do engenheiro, né? Eu posso olhar um parafuso aqui, eu não sei somar 2 mais 2, tá? Mas eu estou falando do ponto de vista do engenheiro, né? Você pega aquilo e eu olho e eu vejo um parafuso. O engenheiro, nossa, ele vê uma construção gigante, sabe, do que pode ser feito, né? Eu vejo isso com relação a línguas, né? Quando você equipa o aluno com essa, sabe, com a mente ampla, né, para olhar para essas coisas todas, como isso pode ser transformador na vida dele. E isso já serve para a questão de inclusão, né? Do pessoal que cuida das mídias sociais, tem uma trans que faz o trabalho, ela está no início. Então, cheio de medo, mas não sei como é que é. E aí, outro dia, ela falou assim, nossa, eu tenho tanto medo, eu queria já ter chegado onde eu cheguei. Eu disse, mas eu nunca cheguei em lugar nenhum, eu estou indo. Ninguém chegou ainda, né? Chegar lá é, né, subir para o outro andar, né? A gente, na verdade, a gente é diverso um do outro e a cada dia a gente é diverso de quem a gente era ontem. Eu acho que a gente tem uma essência em comum, isso é muito importante, a gente tem que tentar entender quem a gente é, a quem a gente pertence, e ser transformador no todo, mas sem perder essa origem, principalmente essa questão de diversidade, é entender que às vezes a gente olha o que é diverso com medo, achando que aquilo vai de alguma maneira nos enfraquecer, vai nos afetar. Esses medos que tem hoje em dia, né? As pessoas têm medo do que é diferente, quando isso
tem que ser um capital trazido para próximo. Como você disse antes, né? Da tua equipe você contrata gente que pensa diferente. Eu também adoro gente que pensa diferente. Esse ano tem sido um caos, porque nós aqui em Brasília, a gente gosta muito de receber gente aqui em casa, e a gente gosta muito de ideias diferentes, ou seja, a pessoa tem cabelo azul, é convidada aqui em casa sempre. Jamile, né, muito legal, né, essa sua proposta desse curso. A gente vai colocar, né, vai estar na descrição do vídeo, né, seus Agradeço. contatos, né, para quem quiser fazer o curso, eu recomendo. Eu estou pensando em fazer, para falar a verdade. Não agora, porque agora eu não tenho tempo, né, mas porque para mim, quando eu comecei a perceber isso, por exemplo, do português, né, que o português ele dava uma ênfase muito mais na consoante, eu consigo entender muito melhor agora o português de Portugal, né? Porque eu sei que eles não vão acentuar a vogal, eles vão acentuar a consoante, né? Eles vão passar correndo na vogal, né? Que o que a gente não, né? A gente dá ênfase na vogal. Então, quando eu comecei a perceber isso para mim, então eu acho que no inglês também isso melhora bastante, né? Ainda vou fazer seu curso, ver se eu só tenho um tempo. E Não digo independente de não fazer, eu acho assim, o que é relevante, eu acho que as pessoas, os parceiros das empresas, eu acho que quem mais se beneficiam desse curso, porque é quem mais vai ter, vai poder olhar para o seu inglês e ver que faz sentido aquilo tudo. E já no início, entende? Oh, não, isso faz sentido, isso faz sentido, né? A gente não trabalha muito com gramática e vocabulário no curso. Eu até complemento com leituras e coisas. Eu acho que é importante para entender ritmo da língua, é preciso ler coisas e ouvir coisas, entender que há um jeito de cantar a língua que faz parte dela, né? E isso cresce, né? Isso te deixa sempre mais confiante. Né? legal. E agora, né, para terminar, né? Deixa uma mensagem aí, né? Vamos falar que a gente falou bastante, né, de diversidade, né, de transgênero. Deixa uma mensagem, né, para quem está, né, nesse dilema de como entrar, né, na carreira profissional, de como desenvolver uma carreira profissional. Assim, que dicas você daria? Faz umas 2 ou 3 semanas, teve um professor de uma universidade do Paraná que pediu para eu falar para ele, acho que juntou 50 pessoas no Zoom, que são os alunos dele, né, que é do último semestre da FANORP, o nome da universidade ou da faculdade. E foi muito interessante aquilo, porque como é complicado hoje em dia essa questão, hoje em dia não, né? Era pior, mas como ainda é complicado hoje em dia, você simplesmente ser quem você é, quando isso não tem a ver com a questão da sua produtividade, né? Tem até um dado que diz que as empresas chegam a perder 20% de produtividade por causa dessas questões. Então, eu acredito profundamente que a profissional que eu sou, eu posso ser, sabe, de ajuda para a pessoas, um grande número de gente. Eu sei que tem gente que não está preparado nesse momento e está tudo certo. E eu espero que cada vez menos pessoas estejam preparadas. Eu sempre penso sobre essa perspectiva. Então, eu levo muito a sério o que eu faço e eu sempre, quando eu posso falar para alguém, sim, leve a sério, se pense como um projeto, né? Se construa como um projeto e acrescente pessoas que te construam também, porque você também vai ajudar elas a se construir. Eu acho que esse é o fundamental que a gente deve pensar e se pensar. Nós não somos ilhas em separados, precisa todo mundo estar junto, sabe? Primeiro na sua casa, na sua cidade, no estado, no país, no mundo. Nada está desligado de nada, né? Então, se conectar com as coisas, se conectar com o diferente, se construir, isso vai só levar todo mundo para um lugar melhor da onde a gente está. E menos se preocupar com questões que não são relevantes. A vida do vizinho, o que ele faz, não vai importar muito para mim. Jamile, você fechou agora com chave de ouro quando você falou assim, né?
pense como um projeto, né? Você sabe que a gente, né, trabalha com gestão de projetos, maior parte do público aqui é o pessoal de gestão de projetos, né? Então, você fechou com chave de ouro, quando você falou assim, pense como um projeto, ou seja, o que é esse pensar como projeto? Planeje, né? Como é que você quer entrar, né? Planeje e põe aquele planejamento para funcionar, e o que não der certo, você vai corrigindo, né? O que não der certo, você vai corrigindo, né? É bem Você isso. corrige, você ajusta, às vezes você transforma, porque começa e você vê, olha, tem espaço para uma coisa muito maior do que eu pensei. Eu acho isso é o fantástico, né? É aquela história de sorte, né? Sorte é 95% de trabalho e 5% de sorte mesmo, né? Ou seja, ela fatalmente vai acontecer, né? Eu acho que a gente tem que cuidar, principalmente nesse momento de pandemia, de pessoas fechadas, desse mundo tentando ficar mais quadrado. Não, esse quadrado não vai para lugar nenhum, ele vai ficar estático. Vamos arredondar esse negócio para girar e ir para algum lugar diferente, né? Para evoluir, porque esse é o caminho. Não dá para voltar para a Idade Média, não adianta. Quem pensa nisso pode sonhar um pouquinho, mas não vai ser assim, vai sofrer por conta própria, né? O caminho é para frente. Então, se pensar como um projeto, se ver, se construir e disseminar isso, né? Então, o teu trabalho também é fantástico nesse momento, né? Onde você olha a pessoa como algo muito maior do que ela apenas pode ser, né? Tudo é desenvolvimento. É. Tudo é desenvolvimento. Muito legal, Jamile, muito legal mesmo, né? E, Jamile, muito obrigado, né, pelo seu tempo aí, né? Muito obrigado Imagina. mesmo. Os contatos do Jamile vai estar aí na descrição, para quem quiser, né, entrar em contato. E Jamile, a gente está aberto aqui, quando você quiser voltar a falar sobre algum outro assunto, né? Aqui é sempre, né, a gente fala muito para inspirar pessoas, né? E do ponto de vista um pouco didático, né? Você foi bem didática também, muito legal, né? Então, Jamile, fico muito agradecido mesmo pelo seu tempo, né? Um abraço em Mateus, né? Tudo de bom. E, né, quando for em Brasília novamente, a gente se encontra. Vamos se ver, tomara que os bares estejam abertos e não esteja essa confusão, né? Não. E quem quiser também tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, tem LinkedIn, tem tudo aí para seguir. Também tem o site com informações. E também quem quiser compartilhar, porque tem pessoas às vezes que querem falar ou sobre inglês ou sobre essas outras coisas. Eu acho que tem que estar aberto a isso, né? Eu acho que transformação tem a ver com isso. A gente se muda e a gente muda o outro, né? Porque a gente se mudou e não porque quis mudar o outro, né? A mudança é uma coisa interna, pessoal, né? Muito legal, Jamile. Beijos, então. Então tá, até a próxima. Tchau Tchau. a todos. Tchau.